Eu chegava ao psiquiatra e ele aumenta a dose, aumenta a dose, aumenta a dose. Eu o Xanax estava a tomar a segunda dose mais forte. Como é que é possível? 3 Xanaxes por dia, eu nem conseguia andar. Não conseguia. Tinha acabado de chegar da escola, fui para o meu quarto, eram 7 da tarde, super relaxada, não tinha nada para fazer, fui ver uma série, deitei-me na cama, comecei-me a sentir super mal, o meu coração começou a acelerar imenso, não conseguia controlá-lo, depois comecei a suar muito as mãos, sentia muito calor, muito frio, depois comecei a ver tudo preto, eu pensei mesmo, vou morrer, eu não sabia o que é que se passava, o meu corpo estava a ficar completamente alterado, eu não conseguia controlar. O que eu consegui fazer foi ligar ao meu pai e à minha mãe e disse: olha, não me sinto bem, por favor, venham cá, não me sinto bem, não sei o que é que se passa. E nesse dia não consegui, eu sinto que fui dormir, cheguei de noite, fui dormir e ainda não estava bem, porque eu não sabia como controlar, não sabia o que era, não sabia o que se passava. O meu pai esteve lá comigo, deu-me um copo com água, fomos dar uma volta à praia para também sair um bocadinho de casa e espairecer, mas eu não sabia o que era ao certo, então eu sinto que fui dormir ainda com aquela sensação de que algo se passava e que eu ia morrer a qualquer momento. Eu senti mesmo que ia morrer. Eu sentia mais era o coração, sentia que ele não estava a funcionar corretamente. Então, inicialmente eu estive em cardiologistas, andei a fazer imensos exames e não detectavam nada que fosse preocupante. Tinha uma arritmia, pronto, mas isso o médico dizia que não era derivado de um problema de saúde. Seria talvez mais o foro psicológico, tanto que foi o cardiologista que na altura me chamou a atenção e disse: olha, atenção, isto não é nada de grave físico, não tens que te preocupar, mas se calhar tens que começar a pensar que pode vir mais do psicológico. E depois começou a fazer sentido, que eu sou desde sempre uma pessoa muito nervosa, muito estressada, então até fazia sentido, depois estava numa altura da minha vida em que estava a entrar no secundário, precisava decidir tudo o que queria fazer em 3 meses, depois tinha os exames nacionais e eu para testes e exames stresso muito, muito, muito. Então estava numa fase da minha vida que andava sempre a 1000, mas eu não sentia. Só depois, quando comecei a sentir estes sintomas, é que comecei a perceber que, calma, algo não está bem. A partir do momento em que eu tive o primeiro episódio a sério, os outros, eu ganho aquele medo e os outros começam a aparecer mais frequentemente e com mais intensidade, porque depois foi sempre a subir em termos de frequência e intensidade. Eu cheguei a uma altura que tinha 4 ataques de pânico por dia, eu não conseguia, não me aguentava. Naquela altura eu só pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. O cardiologista disse-me logo, eu depois fui entregar os exames, não é nada, é foro psicológico. Então comecei, a partir daí, pedi logo aos meus pais: eu preciso de ajuda porque eu não consigo controlar isto sozinha, nem tenho como, porque eram sintomas que eu não sabia como controlar, ainda por cima era mais pelo coração, que me preocupava mais, porque a mim sempre foi as palpitações que me incomodaram mais. Eu tenho um ritmo cardíaco mais elevado e com as palpitações ainda me incomoda mais, então eu começava a sentir o coração a acelerar e eu não sabia o que fazer, entrava logo em pânico e depois eram os sintomas todos juntos, era a respiração, era o coração, eram os suores, era a visão que ficava turva, depois não me aguentava em pé e parecia que ia morrer e lá está, foi sempre piorando e eu disse aos meus pais: eu preciso de ajuda, não consigo mais. Chegou uma altura que qualquer coisa que eu fizesse despoltava um ataque de pânico ou então uma crise de ansiedade e eu não sabia o que fazer. Eu já nem queria sair de casa, porque eu sentia-me envergonhada. Ou então, quando saía, era tipo, eu sei que vou demorar 15 minutos, portanto vou e volto e não faço mais nada. Tinha sempre as rotas muito controladas, ou então as pessoas com quem eu estava eram sempre as mesmas, não variava. Se tivesse de estar com alguém diferente, não ia, com medo de que fosse acontecer alguma coisa à frente da pessoa. Os ataques de pânico começaram a ter uma frequência ridícula, ou seja, eu estava em casa e tinha 4 a 5 ataques de pânico por dia. Fui às urgências várias vezes porque não conseguia aguentar, não conseguia controlar os sintomas físicos que sentia e depois também foi um stress enorme para os meus pais e sei que nessa altura eles sentiram imenso. Falamos com uma amiga do meu pai e ela conhecia um psicólogo. E pronto, eu decidi tentar, não conhecia mais ninguém, tínhamos boas referências e eu disse que sim, que queria e comecei a ser seguida por ele. Entretanto, eu tive 4 meses, mais ou menos, a ser seguida pelo psicólogo e não sentia melhorias. Então deixei de ir e
Os ataques de pânico estavam muito regulares, estavam sempre muito constantes, eram uns 4 a 5 por dia. E eu disse aos meus pais, eu preciso de alguém, mas eu neste momento eu não consigo, o psicólogo não me está a fazer nada e eu preciso de alguém que me consiga ajudar. O próximo passo foi psiquiatra. Eu não queria. Na altura eu era contra, os meus pais também não queriam, mas efetivamente chegamos àquela altura em que nós estávamos mesmo contra a parede, não tínhamos mais saída, então pronto, vamos para um psiquiatra que também nos foi recomendado. Mas eu posso dizer que detestei. Na altura eu estava a tomar 15 pastilhas por dia. Eu estava em aulas de condução e não conseguia ter capacidade para estar ao volante. Eu não conseguia fazer o meu dia se estivesse medicada, porque efetivamente eram 15 pastilhas por dia. Eram ansiolíticos, antidepressivos, era uma cambada de coisas que me deixavam completamente inativa. Eu não conseguia pensar, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer nada. Sob o efeito da medicação eu não era eu não estava a conseguir aguentar e os meus pais efetivamente também viram que o psiquiatra até poderia resultar, mas se fosse bem feito, se a medicação fosse bem administrada, se fosse tudo muito regulado e na altura eu não achei que tenha sido, eu tinha consultas todas as semanas, falava com o médico e ele só me aumentava a medicação ou as doses, ou seja, ele não queria ouvir mesmo o que se passava, simplesmente ouvia que não estava a funcionar e medicava-me mais, não conseguia perceber que não estava a funcionar porque eu não estava a conseguir aguentar tanta medicação. Eu cheguei um dia que disse, eu não tomo mais nada. E pus os medicamentos todos ao lixo e não tomei mais nada. E os meus pais não acharam piada, porque o desmame tem que ser feito com calma, não pode ser feito assim, ainda por cima 15 pastilhas, não pode ser feito assim de repente, mas eu estava mesmo desesperada, eu não conseguia mais estar a tomar tanta medicação e nem conseguir ser eu, nem conseguir fazer as coisas básicas da vida. Então tive mesmo que deixar. Eu já fui a um psicólogo, eu já fui a um psiquiatra. O que é que há mais nesta área que eu não conheço que me possa vir a ajudar? E na altura eu não sabia o que fazer e comecei a ver primeiro nas autoestradas uma placa da Clínica da Mente. Nós estivemos a estudar e tudo mais e um dia eu não estava a aguentar mais e eu disse, olha, vou ligar. E também não perco nada em ligar e saber e tentar. E fiz isso, liguei para lá e marquei a avaliação, a primeira avaliação. Logo na primeira consulta senti uma vontade enorme e consegui falar, consegui explicar o que é que se passava, o que é que sentia, o que é que tinha e já no primeiro tratamento, na primeira consulta, eu comecei a sentir logo melhorias. De semana para semana ia-me sentindo melhor e depois as consultas começam a ser mais espaçadas, 2 em 2 semanas, 3 em 3 semanas e eu sentia-me uma pessoa nova. Todas as semanas, ou neste caso agora só venho de mês em mês, mas todos os meses fico ansiosa para ter a consulta, porque eu gosto mesmo. Já não venho cá por uma necessidade, por me sentir mal, mas sim porque eu venho cá e sinto-me cada vez melhor. Há uma dada altura, que era eu sair, isto vai acontecer, pode acontecer porque eu vou a este sítio, vou ter com esta pessoa, deixou de ser uma grande preocupação. Claro que ficava sempre com o bichinho de espero que não aconteça nada. Mas já não ia com o meu mindset em vou-me sentir mal. Eu já não pensava tanto antes de fazer as coisas. Já ia mais tranquila, já relativizava. Tipo, se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, ainda bem, melhor ainda. Mas já não tinha aquele turbilhão na minha cabeça a pensar eu vou sair e não vou conseguir. Já não pensava assim. Neste momento eu já me reconheço. Neste momento eu sou eu. E há uns meses atrás eu não era eu não sei quem era. Não sei porquê, mas eu não me conhecia, não reconhecia as minhas atitudes, não reconhecia os meus pensamentos. Toda eu não me reconhecia, mesmo fisicamente, não me reconhecia minimamente, porque eu não estava bem. E quando nós não estamos bem, seja físico ou psicologicamente, o nosso comportamento, o nosso físico, o nosso pensamento, tudo altera. E eu não me sentia bem com quem eu era. E agora sinto que voltei a quem eu era há uns tempos atrás, a pessoa que eu me reconheço ser como Matilde. Há uns meses atrás não era a Matilde, era alguém. Se eu tivesse tido vergonha de pedir ajuda na altura, eu neste momento não estava aqui a dar o meu testemunho ou a falar sobre o que já se passou e não se passa mais na minha vida. É como uma doença física. Porque é que as pessoas não têm vergonha de dizer que têm um braço partido, mas têm vergonha de dizer que têm ansiedade? Isso para mim não faz sentido nenhum, porque é um problema como aos outros e que tem de ser tratado como aos outros e não escondido. Nós não escondemos um braço partido.
para depois termos que tirar o braço fora, por exemplo. Nós não o escondemos, nós vamos tratá-lo mal sentimos. A ansiedade tem de ser o mesmo, porque se nós não a tratarmos na hora, quando a sentimos, quando não estamos bem, nós, mais tarde vai ser muito mais complicado e depois a nossa cabeça tão cedo não consegue interiorizar que tem que fazer o processo de cura ou lentamente autoajudar-se. Nós temos mesmo que pedir ajuda mal sentimos, é a mesma coisa que uma doença física e muita gente não consegue compreender isso. Acha que os problemas psicológicos são frescura ou que então é só respirar que passa, que também já ouvi muito isso. Não é. Nós precisamos de alguém que nos guie da mesma maneira que precisamos de alguém que nos ponha o braço no sítio. Eu vou sempre pedir ajuda quando for preciso e isso acho que é o que eu preciso levar mais para o futuro. Pede ajuda se for preciso, obviamente. Sozinha não consegues, tens de ter alguém. Acabou.